Senhoras e senhores, senhoritas e senhoritos, mano, as minas, estamos começando mais um Pilhando Geral. E hoje, o assunto de hoje é um assunto muito bacana, é um assunto pelo qual eu tenho grande apreço, que é saúde mental. Isso mesmo, a saúde mental. Mas antes de começar, de apresentar as minhas convidadas, duas grandes profissionais que estão aqui no estúdio com a gente, eu quero pedir para você deixar já a sua curtida aí. Você que não é inscrito, se inscreve, deixe seu comentário, venha fazer parte da família Pilhando Geral. E vamos começar, né? O assunto hoje é saúde mental. E eu estou aqui com a doutora Juliana Zebordi, psicóloga. Muito obrigado, doutora, por estar vindo aqui e aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Viu? Muito obrigado. E a doutora Fernanda Piotto, médica psiquiatra. Isso mesmo. Muito obrigado Pelo convite, Rafael. Muito obrigado, doutora. Ó, já vamos começar, já chutando balde, indo no ponto X da questão. Doutora Fernanda, o que está acontecendo com a saúde mental dos brasileiros de 20 anos para cá? O que tem acontecido? Porque hoje, de 20 anos para cá, todo mundo hoje tem ou depressão, ou princípio de depressão, ou alguma síndrome, né? Ou alguma coisa ligada à saúde mental. O que aconteceu? Gente de todas as idades. Por favor. Muito bem. Olha só. Não acho que é uma coisa que se restringe ao Brasil, acho que é um fenômeno global, mundial, né? O mundo tem enfrentado e adoecido mentalmente mais do que, se a gente está falando um recorte de 20 anos, é muito interessante porque eu sou formada há 22 anos. Então, da minha época de residência em psiquiatria para hoje, eu vejo realmente uma grande diferença na abordagem médica, no tratamento médico e no paciente. Todos esses três fatores mudaram. Talvez devido ao crescimento. Mas é que os números relativos aumentaram. Então, proporcionalmente também o impacto das doenças mentais, dos transtornos mentais também aumentaram. Então, por exemplo, doenças como transtorno como autismo, que na época que eu era residente, era uma coisa uma exceção, assim, era muito difícil. Raro. É muito mais raro. É claro que no ambulatório específico de psiquiatria infantil, a gente atendia pacientes autistas. Certo. Mas não existia esse volume. Quando a gente vai ver os números relativos, então, de 1% da população atingida lá 20 anos atrás, hoje em dia a gente tem 1,5%, 2%. Então, quase que dobrou o número de casos. E aí a gente tem dois fatores, a meu ver, principais, né? Primeiro, a mudança no modo de vida. Então, a digitalização, a gente está aqui falando com telas, né? A gente tem vivido mais de uma maneira mais fechada, mais ensimesmada, um nome bonito para falar que assim, a gente está vivendo dentro de nós mesmos. É assim. Entendível. Né? Dentro, a gente vai se fechando, perdendo as conexões, perdendo as relações, né? É uma questão de muito aceleramento, tudo tem que ser muito rápido, instantâneo, a gente não tem mais paciência, a gente não espera mais as coisas acontecer, tudo Outro dia eu fui comprar um pão de forma e descobri através de um canal no YouTube aqui que o pão de forma fica pronto em minutos. A fermentação do pão de forma, hoje em dia, ela acontece de uma maneira aceleradíssima. Há 20 anos atrás, precisavam-se de dias para produzir um pão de forma. Hoje em dia, em minutos se produz. Então, essa questão da gente estar sempre, né, nessa coisa de estar se colocando sempre um peso, uma coisa, preciso fazer mais rápido, preciso fazer mais coisas, preciso dar mais conta de mais coisas para fazer, não tem uma única coisa. Tem que fazer várias coisas, ser multitarefas hoje em dia, né? Então, esse eu acho um ponto, tem mudado um pouco a maneira como a gente vive. E, por outro lado, os sistemas classificatórios, na psiquiatria a gente usa, né? Então, tanto o CID, que é o Código Internacional de Doenças, como o DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico em doenças mentais, os critérios diagnósticos têm se alargado.
Então, o que antes, às vezes, era uma coisa que não entrava como diagnóstico, hoje já entra. Essa questão dos espectros, né? Então, estudos, né? Durante esses tudo. estudos. Então, se você tem, às vezes, eu já tive relatos, eu não sou psiquiatra infantil, mas já tive relatos, às vezes, do filho não estar olhando no olho, meu Deus, ele é autista. Não é assim que a gente faz o diagnóstico. E aí, às vezes, um critério, não olhou no olho, já vira uma parte do espectro. E aí, o tal do diagnóstico precoce. Quanto antes você descobrir, melhor. Não sei. E se não for nada? Era melhor ter deixado tardio, né? O autodiagnóstico. Não é? Então, às vezes, não sei se você concorda comigo, Juliana, mas Ju, acho que a gente tem... Juliana, fala para mim, como você avalia isso? Esses Então, últimos 20 eu anos. super concordo, né, com o que a Fernanda está trazendo, porque eu também tenho, né, 21 anos de formada, e na minha época, né, quando eu me formei, as pessoas com questões emocionais, assim, elas pensavam lá longe, né, em um psicólogo, depois, quem sabe, num psiquiatra. Não tinha, assim, realmente esse alcance, né? Uhum. E aí, sim, a tecnologia trouxe muita informação, né? Por isso que eu até falei do autodiagnóstico, porque é comum, né, as pessoas chegarem para a gente hoje com autodiagnóstico, né? Eu tenho isso, e aí você tem que ver se foi laudado, se foi feito, né, toda uma avaliação para saber se é mesmo. E no meu olhar, né, até pela psicologia, a psicologia ela é uma ciência nova e eu acho que ela também trouxe uma amplitude, né, das pessoas poderem ser quem elas são, né? E de repente do psicólogo fazer, de repente, uma pré-avaliação para, de repente, indicar para um médico psiquiatra. Hoje acontece o contrário, né? Hoje, quando eu me formei, era assim, né? O psicólogo dizia para o paciente se era indicado ou não uma medicação. Hoje é o contrário. Então, quando se tem aí alguma questão de saúde mental, pensa-se primeiro na medicação. O paciente vem procurando uma solução mágica, rápida, efetiva, tomar uma pílula e aí, de repente, tudo melhorar, tudo embora, né? E aí ficam bravos com a gente. Ainda você tem que fazer terapia. Mas terapia demora até um processo. Exatamente. E antigamente, né, eu posso falar por uma situação que eu vivia muitos anos atrás, claro, mas só procurava psiquiatra e psicólogo que era maluco. Exatamente. Né? Era assim, né, uma coisa, né? Por exemplo, a minha primeira internação eu tive aos 15 anos de idade. Hoje vou fazer 51 anos agora em março. Então, foi há 36 anos atrás. Né? E naquela época não existia clínicas especializadas em dependência química. Eu ia para fui para uma clínica psiquiátrica, o Instituto Morumbi de Psiquiatria, né, que era ali na Vila Sônia. Então, não existia um tratamento, né, específico para o dependente químico. O dependente químico era tratado como um doente mental. Né, e era uma vergonha, né, naquela época, você ter, né, um filho viciado ou um filho gay, né, ou, né, um filho ladrão. Né? Então, eram as piores coisas que tinha. Né? E depois isso aí foi se tornando uma parte do cotidiano. Nesses últimos 20 anos, o brasileiro acostumou. Poxa, eu vou fazer uma terapia. Poxa, eu vou procurar um médico especializado para ver o que eu... Né? Eu tô com um comportamento que, de repente, a psicóloga me indicou um médico especializado para ver se, de repente, eu preciso de uma medicação, se, de repente, eu preciso passar por um exame. Né? Então, eu queria saber, doutor, o que aconteceu fora essa parte que você citou, da parte de eletroeletrônicos, né? Da gente ter que fazer tudo muito rápido. Essa parte do alto índice, né? Do crescimento, né? Parte das pessoas depressivas, com princípios de depressão, né? Com algum transtorno. Né? Então, hoje você conversa, a pessoa, não, eu tomo porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Como que é isso? Claro que os transtornos mentais, eles sempre existiram. Então, a gente vai pegar relatos bíblicos de pessoas com alterações de comportamento que hoje a gente vê, por exemplo, sei lá, se trata de algum quadro esquizofrênico, alguma coisa na linha da bipolaridade. Isso sempre existiu. Mas talvez, juntando com isso que a Juliana falou há pouco,
você saber de tudo, ter o acesso muito fácil à informação, você não conseguir maturar a sua angústia. Uma das coisas que eu falo muito no meu Esquecerem, canal. né? As pessoas querem esquecer. Você tem um problema. É isso. Você Esquecer consegue o problema. ficar com o seu problema e conversar com ele por um tempo? Porque, às vezes, o que resolve o problema é o tempo. Não é o que você faz Hoje ou eu deixa de consigo. fazer. Hoje eu consigo. Eu faço questão. Sou um cara que eu me percebo muito de poucos anos pra cá. Né? Pô, mas esse problema, eu sinto isso. Poxa, eu não durmo direito. Poxa, eu fico ansioso com tal coisa. Isso aqui, né, me deixa mais nervoso. E eu tento trabalhar isso. Mas, antigamente, né, eu não conseguia. Aí, o que eu queria? A droga. Que a droga me fazia esquecer, que é o que o pessoal faz hoje com isso aqui. Né? Pô, eu tô com o meu problema, tô com problema financeiro, tô com problema sentimental. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu Instagram, no meu Facebook. Essa aqui notícia legal, faz ali. É um remedinho, né? Que vai antecipando a queda. Sim, é uma dependência. Como dependência... A dependência química hoje em dia é uma... Né? Você que é especialista, né? É uma das, né? Então, hoje em dia... Cada vez mais surgem coisas assim inimagináveis, né? A pessoa que é viciada em joguinho, né? Existem clínicas de tratamento. Existem, hoje, né? E um tratamento difícil, porque acredito que quando você tem uma dependência que moralmente é julgada pela sociedade, pela gente mesmo. Como droga. Exato. Então, como uma droga. É um craqueiro. Isso. Você fala, quando você chega, sou craqueiro, quando você admite isso, né? É o primeiro passo para você sair do crack. Enquanto você não admite isso, é muito difícil conseguir. Com razão e com um coração de verdade. Integral, né? Tem que ser integral. Isso. Com os jogos, com a internet, isso é muito difícil, muito mais difícil. Muito mais difícil. Mas como é que eu vou viver sem celular? Não, e celular, qual o problema de celular? Que coisa, imagina, eu sou dependente de celular. O fulano que passa 12 horas, 16 horas, eu só passo 11h30, né? Né? As pessoas acham que aquilo que você estava falando agora, né, doutora? Moralmente, isso aqui não é nada. Não, e fazer um diagnóstico. Outro dia eu fiz isso aí. Olhar quanto tempo de uso. Nossa, é terrível. Angustiante. Dá vergonha. Você fala, meu Deus, não é possível. Eu não fiquei 4 horas no dia. 4 horas no dia no celular. Não é possível. Por outro lado, né, se a pessoa até começar a usar o celular como uma fonte de seguir materiais que são construtivos, né, materiais que até tragam reflexões, até você pode dizer, bom, pelo menos você está conseguindo consumir junto com um de benefício. Forma saudável. Tá no Instagram, siga perfis, né, que vão te trazer alguma contribuição. A tentação é forte. Porque o algoritmo deles foi feito. Quando você vê que tem, né? Você já teve algum caso assim de você pegar e pegar um caso de um paciente, de uma paciente que você diagnosticasse ali e falasse, puxa vida, o cara é dependente de eletrônica, de telefone? Sim. E como? Era uma pessoa com várias compulsões e uma delas era, né, o celular. E aí entra o que a Fernanda falou, né? Então, até você conseguir ajudar a pessoa a trabalhar essa aceitação, né, que hoje está tão natural na cultura que a pessoa não tem crítica mais, né? Para ela, nós nos angustiamos com esse tempo de celular por uma certa crítica que temos, mas algumas pessoas não. Então, aquilo era normal, dentro até das outras compulsões, né? Então, assim, trazer a pessoa para essa consciência... Era a melhor parte das compulsões, mas era uma compulsão. Era uma compulsão. E forte. Sim, bem forte. E quando você... Desculpa. Quando você mostrou para esse paciente, para essa paciente, a dependência, que era uma coisa muito forte na vida dessa pessoa, falou assim, você é dependente disso. E aí, como que foi a reação dessa pessoa? Recebi todas as justificativas, né, de negação. Porque até então, como a minha especialidade maior é a dependência química, para ele era só esse o problema, né? E aí tinha alimentar, tinha de jogos, não é jogos, é um investimento...
Criptomoeda? Não era criptomoeda. O jogo do tigrinho, já tinha Não, o jogo. não. É verdade, É, é esse ainda verdade. É verdade. E aí foi a ponta do iceberg que tinha um monte de jogo instalado, mas a questão do tigrinho lá que Era o fez pior, perder né? dinheiro. Um monte de gente perdeu muito dinheiro nesse negócio do tigrinho. E o mais impressionante é que pegou muitos e muitos jovens, a molecada se arrebentando, pegando cartão do pai, da mãe, fazendo um monte de asneira por causa desse tigrinho. E é isso aí, eu estou aqui com a doutora Juliana Zebordi, psicóloga, e com a doutora Fernanda Piotto, falando sobre saúde mental. Faz pouco tempo, tivemos aí uma situação estranha. Eu achei uma situação muito triste, que foi a situação da menina do Big Brother. Né? Logo no começo do Big Brother, né? Como que é o nome dela mesmo? Vanessa Lopes, não é isso? Vanessa Lopes. Uma menina de classe média alta, com pais jovens, né? Um pai bonitão, jovem, uma mãe bonita, jovem também, né? Volto a ressaltar, tá? De uma classe média alta, de uma família bacana, e que passou por uma situação muito estranha. Eu achei deprimente, tá? Eu achei deprimente a situação dessa menina. Achei horrível até a Globo permitir que isso fosse ao ar, né? Acho que se fosse eu acho que com amor ao próximo, eu chegaria e falava assim, corta, vamos ver o que está acontecendo, tira a menina do ar, né? Mas não exponha ela a essa situação, que foi quando ela achou que todo mundo que estava em volta dela eram personagens e que aquilo ali era tudo montado, né? Uma menina com 40 milhões de seguidores no TikTok e que vivia, né, pelo menos aí 18 horas na frente do telefone, né? E para os pais foi uma surpresa aquela crise, né? Uma crise feia dela que a gente vai estar assistindo agora. Pode pôr na tela cheia aí, tá, meu diretor? Vamos assistir. Eu cheguei na conclusão de que ela estava se pilhando. Você vai ensinar... e você também, todos os projetos de vida vão dar certo pra você. Independente de eles serem reais ou não, se vocês são atores ou não. Hoje não é, meu amor. Vai ser forte lá fora. Como é que aconteceu o amor lá, viu? E o Bin teve que fazer um papel muito difícil. Como assim, cara? Eu já sei. E me leram, eu sou sincera demais, eu sou muito expressiva, é óbvio, eu sou louca, eu vou ver coisa na parede, porque eu sou expressiva, isso aqui é a minha cara, esse programa é a minha cara. Esse programa é a minha cara, ele foi baseado em mim, eu tenho toda certeza. O programa era feito por conta dela, né? Isso. Muito, não é... Quando a gente falava aqui antes de começar, eu me lembrei daquele filme, eu lembrei do Show de Truman, sabe? Qual é? Colocaram aqui, né? E eu achei deprimente, particularmente, ver uma menina doente, tá? Expor isso, né? Expor isso ao vivo, olha, vai, né? Deixa rolar, entendeu? E as pessoas assim, todo mundo em volta percebeu na hora o que estava acontecendo, né? Isso o que foi, doutora? Uma crise de esquizofrenia? O que é isso? Falar que é esquizofrenia é muito difícil, né? Mas com certeza ela perdeu o contato com a realidade, é um surto psicótico, né? Você começar a ter uma ideia, né, que não faz parte da realidade, né? A gente chama isso de delírio. Então, eu tenho uma crença que é irremovível, né? Então, ela acha que todos aqui são atores e estamos aqui contracenando. Não, ela afirma. Né? Exato. A crença e é irredutível, assim. Você não consegue demover o delírio de um paciente que está psicótico. Tá? Porque... Mas isso aí, nesse caso dessa menina, como eu disse, uma família boa, isso aí não acontece do dia para a noite, né? Tipo assim, é o primeiro que ela teve. Não. Essa menina deve ter tido outros problemas dentro da sua casa. Em geral, tem a gente chama de pródromo, né? Que é a fase anterior ao primeiro surto. Eu tô falando, acabei de saber desse caso, nem estava sabendo, mas enfim. A esquizofrenia é assim, existe um pródromo. Então, imagina só que você começa a pegar pistas do mundo, que o mundo não é do jeito que você imagina.
vai vir uma revelação. Então, o paciente passa por umas semanas, meses, meio num estado confusional. Né? Então, E os pais não conseguiram perceber isso? Ou não tinham um acompanhamento dos pais? Ou talvez possa ser alguma coisa mais pontual por conta do que a gente falava também há pouco, dessa pressão do encarceramento. Você, por exemplo, se eu tiro uma pessoa do convívio dela e vai viver lá com um esquimó, né? E se você tem uma predisposição, pode ser que você venha a ter um surto psicótico. Só por essa retirada do contexto, existe um ramo da psiquiatria que chama psiquiatria cultural, que só estuda essa movimentação. Então, você está em outro país, você mudou, seu país entrou em guerra, você veio para um país novo, com regras sociais completamente diferentes. Você, em geral, vai ser achacado, você vai ser, né? Você não vai se integrar naquela sociedade. Isso pode fazer com que haja um sofrimento mental suficiente para que você cinda com a realidade. Eu conversei com o meu diretor, e ele falou que de repente poderia ser porque ela fica, né, quase 24 horas por dia e com dezenas de milhões de pessoas falando: você é sensacional, você é maravilhosa, você é tudo isso. Daqui a pouco ela entra numa casa que não tem mais nada disso, nem ninguém falando para ela. O que você acha disso, doutora? Sim, até, né, quando eu fui entender um pouco essa história, né, esse caso, a explicação dela, desde os 13 anos, ser uma pessoa, né, da internet, conectada 18 horas por dia, né, com 18 pessoas... Nossa, eu tava com vergonha das 4 horas. Exatamente. Imagina, um cérebro recebendo essa estimulação já aos 13 anos, né, ou seja, já está recebendo uma demanda excessiva. Muito jovem ela. Muito jovem para estar com essa ligação toda, né, apesar de, lógico, deve ter escola, enfim, fiquei até me perguntando, né, onde que entra a escola, porque tirou ela da realidade, né? Essa realidade dela tirou ela da realidade normal, da sociedade. Então, quando ela foi, tudo bem que o encarceramento não é a realidade normal, mas é uma realidade humana, né? No contato humano. Ela saiu do contato humano faz anos, então. A realidade dela era isso aqui. Era o virtual. Era o virtual. E aí ela vai para a realidade humana, numa situação também já difícil, né? De alto estresse. Então, assim, a mente dela não deu conta, vamos dizer dessa forma, né? O surto, ele é uma fuga da realidade. Mas o que mais me espanta é, tipo, ela não ter sinalizado isso antes, sabe? Sinalizou. Houve, você tá por dentro, doutora? Então, uns vídeos... Não que eu não assisti o programa, mas eu assisti alguns vídeos que foi explicando. Então, provavelmente, esse pródromo, que tem antes, uma semana antes, ela começou a falar com a parede, ela começou a dizer para as pessoas essa persecutoriedade, né? Lá dentro da casa? Lá dentro da casa. Meu Deus do céu. E aí também me chamou a atenção, porque ela que pediu para sair, né? Segundo o que mostram os vídeos, mas assim, e o apoio psicológico e psiquiátrico? Como é que quem estava vendo de fora, né? Não fez nada, ficou uma semana. Você vê o pessoal ali do Big Brother, assim, todo mundo assim, ó. Tipo, fritou. Choca, né? Uma coisa que choca. Choca, ver uma pessoa fora da realidade. Mas é o que eu tava falando, eu volto ali no ponto dela não ter demonstrado sinais e os pais não terem percebido sinais. Mas também, vamos combinar, né, Rafael? Um pai que deixa um filho 14 horas na frente da câmera. 14? Você não conhece seu filho. Era o 14 ou 18? Pelo que eu entendi, você falou 18, Foi né? 18. Fiquei na dúvida. Mas, enfim, né? Caramba. O tempo excessivo, quer dizer, ele não conhece a filha, né? Então, até para perceber, como que você vai perceber? Ela tá lá quietinha no computador dela, que muitos pais fazem isso hoje em dia, né? Deixa na internet Ela pra tá mim no dar quarto trabalho. dela lá, tá com o telefone, tá com a turminha dela. Tá ótimo. Tá com os milhões de seguidores dela, tá sim, bacana. Tá ótimo, mas Pelo menos não tá na rua, não tá fazendo Exatamente. besteira. Mas como que você vai ver essa mente adoecendo? Não Você tem não vê, como acompanhar isso. Eu fiquei chocada. Terrível, não é, doutora? Isso, Sim, pelo sim, amor sim. de Deus. A gente tem uma declaração do pai aí, né? Põe aquele segundo vídeo, que foi uma coisa, né? Aquele segundo vídeo, logo quando ela acaba de sair, o diretor, põe em tela cheia pra gente, põe aqui no estúdio pra gente, por favor. Ele tá vendo aqui, porque tem 2 vídeos que é do pai dela, né?
como eu disse para vocês, é um cara bem Percebendo o que jovem. realmente acontece no Né? seu site. A gente vai ver. Conheça o Rogério. Tá, Ele tem um permite corte você aqui, não acessar tem relações. problema. Fala pessoal, boa noite, prazer falar com vocês. Cheguei aqui, estou olhando várias informações, e em respeito, tá, e até agradecimento aí, eu quero aqui fazer um esclarecimento oficial, essa crescente de informações aí, preocupados, né, com a saúde mental da Vanessa, tá? Primeiro, a gente precisa entender que o programa tem todo um processo, um cuidado com a integridade de todos os participantes. Então, desde o processo, quanto na casa, há um acompanhamento com terapeutas, com psicólogos de plantão, e que se houver alguma atitude extrema, automaticamente isso é intervido, tá? E eu gostaria de falar com vocês que a gente está sempre em contato com o programa, inclusive com uma atenção muito grande, diferentemente das informações que estão chegando aqui para mim, né, de uma forma indireta. Então eu faço esse vídeo aqui registrando que a Vanessa está sendo muito bem acompanhada, que a Vanessa também, que é a pergunta que me fazem, tem acompanhamento também fora da casa, e que, de novo, gente, ali nós estamos tratando de um confinamento, e o confinamento, ele tem uma série, ele desperta muita emoção, muita alteração, e vai depender do perfil de cada participante. Então, eu queria agradecer do fundo do coração toda a preocupação de vocês. Reitero, olhando olho no olho aqui de todo mundo, ela está sendo bem acompanhada, nós temos muito contato lá. Muito obrigado pelo carinho de vocês. E eu aproveito esse vídeo para dar só um alerta, que a gente precisa de um mundo realmente com mais amor, mais compaixão, e não brincar com um assunto tão sério nas redes sociais, que inclusive atinge milhares de brasileiros que não podem ter até um acompanhamento, né? E não tem pessoas que vão cuidar, às vezes nem tem uma família também para cuidar em qualquer necessidade. Obrigado a todos vocês, uma ótima noite. Coitado. Eu não sei se eu tenho pena, doutora, ou se eu tomo um bodezinho, porque, poxa, ele fala tanto em acompanhamento, e é uma coisa que ele não teve. Certo? É uma coisa que ele não teve. Eu acho que se ele tivesse, né, eu participei, né, do reality A Fazenda, ganhei, né, e lá tinham pessoas que eram medicadas, tinha a hora da medicação. Eu tomo meu estabilizadorzinho, até hoje, tomo meu Tegretol, sabe, faz o quê? 8 anos, 9 anos que eu tomo diariamente. E outras pessoas tomavam medicações mais fortes, né? O que não foi o caso, o que não aconteceu com ela. Então, não acontecendo com ela, porque se ela tivesse bem medicada, bem orientada nessa parte, creio eu, na minha santa ignorância, se ela tivesse medicadinha, com acompanhamento sério, aquela crise não teria acontecido. Estou certo ou Acho errado? que a questão foi o tempo, né? Se ela ficou uma semana dando indícios de, né, talvez era o que não precisava ela apertar o botão para sair. Não, mas Porque então ela não estava tendo um acompanhamento médico de fora, doutora. Eu imagino que tem câmeras ali o tempo inteiro, né? Certo, mas eu tô te falando pela reação, pelo surto, né, do que aconteceu aqui, que a doutora viu, né, daquele surto ali. Ela não estava tendo um acompanhamento médico externo, né? Assim, quando Ou uma psicológico. pessoa, quando uma pessoa ela tem ou um surto, né, ou tendência a um surto, ou tem a própria esquizofrenia, mesmo em tratamento com medicação, ela pode ter acontecer episódios de surto, pode. Assim, o que talvez chame a atenção, pelo menos no que eu vi, né, nos vídeos que eu entendi, que ela teve alguns comportamentos antes, aí isso é estranho, né? Então, assim, aí uma semana tendo para daí ela pedir para sair. Então, realmente, essa surto, ficou né? uma Pedir incógnita. para sair no meio do surto. No meio de um surto, mas já sido estava retirada, né? Exatamente. Não ter aparecido na televisão, né? Horrível, né? É, porque isso vai Horrível. ficar, né? marcada Marcado, na vida dela, né? né? Vai ficar um estereótipo para ela, assim. Não ficou bacana, né? Mas acho que depois ela pode falar, olha, me tratei, né? Sim, também, sim, com certeza. né? Também acho que ela tem que se preocupar agora, nesse momento, Sim, com a saúde tratar, mental é. dela. Quero fazer uma pergunta. Vamos lá, doutora Fernanda. Quais são as doenças mentais e transtornos que mais aumentaram nos últimos 10, 20 anos? Todas de modo geral, mas em particular o que me chama a atenção é a psiquiatria infantil, né? O número de autistas, né? De transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu dou aula numa faculdade de medicina e eu nunca vi tantos jovens tomando medicação psicotrópica. É assim, é uma regra, não é uma exceção, né? Fico me perguntando.
se realmente tem tanto caso mesmo, ou às vezes é uma questão de querer performar melhor, ter uma ideia do que seria melhor para si, e aí produzir sintomas e fazer uma consulta e aí sair com a medicação, né? Então, o problema maior, a meu ver, o que eu acho que é trágico, né? É isso. É jovem e criança, né? Então, o filho andou errado, já tá no médico, assim. E já tomando medicação. E tem já logo que dar medicação. Não se espera o desenvolvimento acontecer, porque o desenvolvimento da nossa psique é como uma plantinha. Vai nascendo, né? Você vai vendo, você pode... Mas você não precisa de já logo intervir, cortar aquele galho, né? Tem jeito da gente fazendo o manejo com um acompanhamento terapêutico, psicoterapia. Eu acho que está sendo muito precoce a medicalização em crianças e adolescentes. Doutora Fernanda, você foi num ponto bacana que é um assunto que eu converso muito com a Aline, né? Se você falou principalmente com os jovens, eu acho que né, ali da adolescente, vamos começar. O problema é que a adolescência é até os 30 anos, né? Não, agora, né? Agora saiu lá um começa aos absurdo, 9, né? Começa a adolescência e vai até os 30 anos, meu Deus do céu. E você foi num ponto muito bacana, que é uma situação que eu discuto muito com a Aline, que é a medicação, né, para adolescentes, daí vou falar 15 anos para frente, tá? O que eu acho, né? O que acontece? A Aline, por exemplo, ela tem narcolepsia, comprovado, tudo, Ela toma Vyvanse. E uma época a gente foi comprar o remédio dela e não tinha Vyvanse. Aí eu conversando com o farmacêutico, que é meu amigo, porque eu já estava brabo, porque a gente já tinha rodado todas as farmácias de São Paulo e não tinha Vyvanse. Aí o farmacêutico, meu amigo, me esclareceu por que não tinha Vyvanse nas farmácias. Porque era época de pré-vestibular e todo mundo que estudava tomava esse tal de Vyvanse, que era o remédio específico que a Aline tomava para a narcolepsia dela, que é a doença do sono para você que está em casa. Que é um psicoestimulante usado para TDAH também. Isso. Eu fiquei chocado. E ela também vai braba, que os caras usam para estudar, eu preciso para minha saúde. Para estudar na balada. Na balada. E aí, quando ele me falou isso, eu fiquei chocado. E aí, quando eu fui ver, eu fui mais a fundo, eu vi que não só o Vyvanse, mas outros medicamentos também, como a doutora falou, né, para um uso controlado, um uso sério, né? E são usados para esse tipo de coisa, para diversão e para o estudo. Sim, e muitas vezes prescrito, Rafael, que é o que é mais perigoso, assim. O sucateamento da medicina em geral, né, na psiquiatria, produz consequências, assim, maléficas, assim. Porque a consulta dura, você vai no convênio, 15 minutos. Ah, muito? 15 minutos. Acontece aquilo que você falou. Vem, eu quero tal medicamento. Ah, você quer? Então. Vende o que ela tem ali, né? Chega ali em 15 minutos, você passa um diagnóstico seu que você quer passar para o psiquiatra, porque você sabe o remédio que você vai querer no final para estudar, ou para ir para balada, para tomar com álcool, né? Para fazer, né, outras coisas, que foi o que a doutora falou. Exato. Fala mais. Né? E aí, você vai sobrepondo, né? Porque uma hora vai tendo as medicações da moda, né? Então, uma hora é o Vyvanse, né? Outra hora é a Ritalina. Boa. Misturado com o Rivotril, que também... O com Rivotril álcool, vai misturando com tudo. Vai misturando com vape, com cannabis. Né? Então, realmente, esse caldo de cultura na adolescência, o que eles têm feito, realmente me preocupa muito. E faz a farmacodependência e um crescimento gigantesco, né? Sim, e essa consequência que vai vir depois, porque a consequência uma hora chega. Quais são as consequências? Então, por exemplo, você ficar um período prolongado, tomando estimulantes, o que vai acontecer quando você parar de tomar, você vai ter uma coisa que a gente chama de depressão química. Vem outro diagnóstico.
não é? Aí problemão. tem que tomar o antidepressivo. Então, você vai produzindo sintomas a partir do uso errático das medicações, né? Você vai produzindo doenças, né? E é muito interessante essa coisa que eu falei do Código Internacional de Doenças, que vai mudando de tempos em tempos. E quando a gente vai pesquisar, quando é que surgiu o primeiro código? Em 1950. Quando surgiu o primeiro psicotrópico? Em 1950. A classificação, ela está intimamente relacionada com a indústria farmacêutica. Então, o médico, quando a gente não é bem treinado, né? Quando a gente não tem o nosso olhar mais apurado para a parte, por exemplo, das psicodinâmicas, de entender o comportamento daquele paciente como um todo, olhar apenas sintomas fatiados, facilmente você vai preencher um checklist, dar um diagnóstico para a população inteira, e quem vai ganhar com isso é a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica e o dependente que quer aquele remedinho, né? Eu Também, já ouvi né? Ele vai sofrer, né? As consequências. Não, mas depois, ele é um ele peão não ali, sabe. né? Quando ele vai ali para conseguir o remédio, né, do qual falaram para ele, do qual os amigos usam. Doutora, como que o seu consultório encheu muito de fármaco-dependentes? Bastante, já há um bom tempo. Até um comentário que eu ia acrescentar, que uma vez um psiquiatra, que não sabia, né, nem que eu era psicóloga, ele é um psiquiatra de convênio, ele falou, eu tenho que dar receita, porque senão o paciente sai bravo comigo. E aí ele dá, né? Então vai muito da questão dos valores morais também do profissional. O paciente que sai é bravo comigo, se eu acho que não é questão medicamentosa, que é uma terapia, um exercício físico, né? Recomende. Mas aí ele se vê na obrigação de oferecer a receita. De oferecer aquilo que o cara que está ali quer, a mulher que esteja ali. Não sei, né? Isso é triste também, né? Uma triste realidade. Isso aí é nojento. Eu acho nojento você chegar e falar, pô, meu cara, eu já sei o que o cara quer. Toma, vai lá. Aí o cara já sabe, o profissional já sabe, certo? Que os problemas que vão ser gerados por aquilo ali. E sabe que o cara quer ali para ir para uma balada. E tem um mercado negro da medicação, né? Eu tive uma paciente extremamente viciada, altamente viciada em Tramal, que é a base de ópio, né? Meu Deus. E ela chegava a tomar 24 comprimidos por dia. Meu Deus do céu. E quando eu perguntei para ela, a medicação extremamente controlada, né? Perguntei, como que você consegue essa medicação? Ela falou, mercado negro. Só que daí ela, né, nem quis contar esse mercado negro exatamente. Não fala. Né? Não vai e às falar, vezes até um né? próprio profissional, né, doutora? Eu Pega ali, acredito. você pega uma certa intimidade com um profissional de 15 minutos, né, daqueles que você vai ali. Pô, você chega e fala, doutor, pô, toma aqui R$1.000, aqui me vê 3, 4, 5 receitas, 10. Eu suspeito que, assim, como é uma família financeiramente bem, né, talvez compre um profissional para que possa fazer isso também. Não sei, Que né? existe em Fiquei todos eu os lugares. imaginando, mas como conseguir uma medicação dessa? Que pode matar. 24 comprimidos é uma caixa, quase. Pode matar, né, doutora? Pode. Assim, por exemplo, nos Estados Unidos, a grande epidemia lá é morte por opioide, né? Por heroína. Isso realmente... Mas você falou uma coisa, me chama a atenção, assim. Aí ele tá fazendo, né? Conscientemente ele tá vendendo por R$1.000. Uma coisa, um ato vil, horrível. Eu ainda acho menos pior do que aquele profissional que se engana e dá a medicação para atende 40 pacientes numa tarde, já está com as receitas todas prontas e ele se engana achando que ele está fazendo um bem. Sabe? Eu acho que a vileza nesse caso, ele não vai achar 50 pacientes para dar R$1.000 para ele, mais difícil, né? Ele Mas ele faz R$1.000 numa tarde. Entende? Eu acho uma falta de reflexão, né, do ponto de vista ético, médico. Você terminar o seu dia... Eu já trabalhei num CAPS, né? Eu sei como é que é o volume, como é que a gente tem que lidar. Inclusive, eu coordenava um CAPS e eu era a linha de frente para falar, não dá para massificar um tratamento. Mas também, né? doutora, às vezes, como médica, a senhora, às vezes, por exemplo, vai ter sei lá, né? Eu me pondo, poxa, eu vou atender aqui, o Joãozinho, 16 anos, papapá, tá com um sintoma tal, já tá querendo vivância. Você já dá uma matada, não dá? Não dá? Sim, mas aí para isso serve a consulta, né? Você vai lá, pega uma pessoa e vai lá, poxa, peraí, deixa eu ver aqui.
A Marieta, 40 e poucos anos, papapá, os sintomas são... Ah, tá querendo Rivotril. Alprazolam. Não é? Sim, mas é jogar real, né, Rafael? Acho que quando o estabelecimento do vínculo terapêutico, eu não acredito em tratamento sem vínculo. A gente tem que vincular com o paciente tem que conhecer você e você tem que conhecer o paciente, né? Esse vínculo de confiança. E o vínculo se faz ao longo de várias consultas. É esse perfil que eu vejo hoje em dia, né? De você passar com o médico hoje, outro dia nessas grandes clínicas. Cada vez que você vai, é um médico diferente que te assiste. Não há uma continuidade. Na psiquiatria, nas outras especialidades, eu acho que é importante. Mas na psiquiatria é fundamental você ter um médico que te olha longitudinalmente, que conversa, por exemplo, com o seu terapeuta. Realmente preocupado com a sua realmente saúde. preocupado. Com a sua saúde mental. Exato. Eu seu vejo bem-estar. grandes diferenças nos pacientes que passam com psiquiatras de convênio ou, né, com essa falta de crítica e pacientes que passam com profissionais com essa crítica que você está falando. É exacerbada a diferença. O de muito. convênio, acho que nem quer conversar com você, não tem nem tempo, né? Não te atende, Pelo que me atende? conta, 5, 10 minutos e olha lá, né? E esse negócio dos remédios da moda, hoje o remédio da moda é o Vivance, Sim. certo? Hoje o remédio da moda, pelo menos aqui em São Paulo, é o Vivance, certo? E a gente até vê uma coisa que eu tenho que falar, uma quadrilha foi presa semana passada, roubando farmácias. Eles, foram presos, sabe, com tipo 200 caixas de Vivance. Eles entravam para roubar o Vivance. Por quê? Porque uma caixa de Vivance hoje, né, com 30 comprimidos, é R$600, gente. Agora você imagina, faz uma conta aí rápida, 200, 100 caixas, 120 pau. São 120 mil reais que o cara fez ali, assaltando meia dúzia de farmácia. Para você ver como que é o negócio. Depois vai pro mercado negro, que foi o que a doutora Juliana falou também né, do mercado negro, que hoje é uma descaração. Hoje você chega, vai lá, você pôr no YouTube, qualquer coisa você acha, você entra ali na faixa negra da internet, você, quero comprar, você põe no Google, quero comprar Vivance, sem receita. O Vivance, o Google vai te dar o caminho. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Disso tudo aí. Aline, meu amor, fale. Ela quer fazer uma pergunta. Boa tarde. Além do Vivance, também temos o Zolpidem. Sendo que o Zolpidem é uma droga da moda também, que faz um efeito oposto ao Vivance, né? Antagônico ao Vivance. E também, eu estava até comentando aqui né, com o Eduardo sobre isso. Por exemplo, se eu for comprar uma caixa de Zolpidem até uma miligramagem, eu preciso de uma receita branca. Se eu for comprar uma miligramagem maior, aí eu preciso de uma receita especial. Veja bem, eu não preciso de receita especial, tendo em vista que se eu somar todos a miligramagem que eu preciso tomar como viciada em Zolpidem, eu só tomo a quantidade de receita branca, que é facilmente, né, adquirida, certo? Sim. Então, a indústria farmacêutica, isso tudo, sabe muito bem disso. Nós não temos muitos estimulantes para doenças como, por exemplo, a minha, que é a narcolepsia, a TDAH, só que eles abrem muito a porteira aí para Zolpidem, para Alprazolam, para Clonazepam, Rivotril, aí os princípios ativos eu não sei quais são, né? Quais são. Tá, e qual a sua pergunta? A pergunta é essa: o que vocês acham da indústria farmacêutica? Qual é o papel da indústria farmacêutica nisso tudo? Eu tenho o meu viés clínico, né? falar, Então, né? eu trabalhei um tempo, né, com pesquisa clínica quando eu era residente. A indústria, claro, tem um braço muito sério, né? Mas não sei se vocês viram um documentário na Netflix que fala Máfia sobre... da Dor? Exato, né? Então, assim... Máfia da Dor. Máfia da Dor. Eu vou assistir. É muito Assista. bom. É um documentário? Tá. Essa é uma série, Mas né? é baseado Mas tem em um fatos documentário reais, também. Uhum. Tem documentário e a série. Que fala Legal. exatamente sobre essa crise dos opioides, porque a indústria farmacêutica lá nos Estados Unidos conseguiu, isso que a Aline falava é interessante, vou falar do Zolpidem, porque tem uma miligramagem do Zolpidem que é receita branca e tem uma miligramagem do Zolpidem que é receita azul, e não faz sentido nenhum, né? Mas lá nos Estados Unidos, um laboratório farmacêutico, ele conseguiu o aval da Anvisa deles lá
para vender uma medicação que seria uma medicação do tipo do tramal, de uma medicação que causaria dependência, mas que aquela formulação não tinha dependência nenhuma. Era uma droga livre de dependência. O que fazer? Porque como a Aline falou, a pergunta da Aline foi muito clara, né? Assim, né? Poxa, não, você não pode pegar, né? Vou falar qualquer miligramagem aí, pra, né? Você não pode comprar uma caixa de 70 miligramas. Mas você pode comprar uma caixa com 7 de 10. Pode. Né? Então, como se lidar com isso, né? Porque é descarado, né? Tipo, olha, você não consegue comprar para ficar, né? Mas você consegue juntar tudo. Eu me lembro quando o Zolpidem foi lançado no mercado brasileiro, eu me lembro, né? A gente tinha um abuso de benzodiazepínico e aí toda essa questão negativa do benzodiazepínico. Benzodiazepínicos são os tarja preta. Rivotril e companhia, medicações que, se usadas por muito tempo, podem causar alterações cognitivas e até alguns estudos mostram claramente uma propensão a ter demência, quando o uso contínuo por muito tempo. Então, era uma medicação que, embora tenha uma clara indicação para ansiedade, para pânico, as tarja preta, o Rivotril, tarja preta. Então, nessa época... Que é um medicamento que o pessoal é mais pra frente, digamos assim, né? Os mais velhos. O pessoal, né, de 38 anos os pra que frente querem dormir. Gosta mais. Lexotan, Rivotril... Isso tudo é marketing da indústria. Marketing da indústria. Então, essa geração que você está falando foi na época do lançamento dos benzodiazepínicos. Dos mais novos Zolpidem. Isso. Aí o Zolpidem veio com uma proposta de que, assim, a gente não causa dependência. Aí fui ver a estrutura molécula química. Meu Deus. É igual. Você fala, os mesmos anéis aromáticos. Sabe. É a mesma medicação. Não, mas não causa dependência. Aí, quando a gente vai ver clinicamente... Claro que causa dependência, meu Deus do céu. Quando lançou o Zolpidem, né, como eu tô mais ou menos integrada, né, com as medicações, por ter pacientes que vêm dos psiquiatras, eu estava numa fase com um problema específico, eu estava com dificuldade para dormir, comentei isso com o médico, né, com o psiquiatra, eu falei, olha, estou com uma certa dificuldade para dormir. Ele falou, tem agora uma medicação que não causa dependência, tome tranquila. Eu falei, nossa, que bom. Eu queria só para poder até ajustar a minha situação, né, não vou tomar medicação para dormir, mas, enfim. Quando eu percebi, né, já segundo mês, falei, é melhor eu tomar, falei, eu tô achando estranho. Falei, vou parar. Fui desmamando. Eu fiquei umas 2 noites sem conseguir dormir. Teve rebote. Efeito rebote. Então, assim, na época, eu falei, gente, mas que estranho, né? Não sou médica, não entendia, né, exatamente isso. Mas em mim eu percebi algo estranho. Ao longo do tempo... Até agora tem uma denominação, né? As drogas Z, geração Z, porque aí foi buscando-se todas as substâncias do Zolpidem, né? Dos seus... Zopiclone, aí tem um monte. Nome bonito, né? Nome bonito, droga I, droga X, Y. E o Zolpidem, eu trabalho na área de prevenção às drogas há quase 18 anos e as pessoas têm me procurado muito dependentes de Zolpidem. E fora isso, eu já soube, assim, de pessoas próximas ou de pessoas que eu conhecia, overdoses, assim, né? Causadas, não sei se pelo Zolpidem. Por quê? Mas, pô, Rafael, o que tem a ver o Zolpidem, tal? Porque o Zolpidem é um coice na cabeça, né? Pelo menos com as pessoas dependentes que eu conversei com, né? Falou, é um nocaute do Mike Tyson. A indução ao sono é muito rápida. Então, as pessoas que cheiram, ou que cheiram cocaína, né? Fumam crack, às vezes estão ali muitas noites sem dormir, elas querem apagar. Então, o que elas falam? Vão lá, pegam um copo de bebida alcoólica e tomam ali meia cartela de Zolpidem. Pumba! Né? E aí, o que é? É você estar numa reta com uma Porsche a 300 km por hora e daqui a pouco vê o Zolpidem e pumba, mete o pé no freio. Entendeu? Com tudo. É isso que acontece. Aí, ó, capota. Sim. É isso mesmo, doutora? Sim, a estrutura química do Zolpidem e das medicações similares a ele, ele é um benzodiazepínico.
Ele tem ação, ele pode causar dependência, ele tem ação sedativa, ele pode causar parada cardiorrespiratória em overdose, né, em uma dose muito alta. Ele tem uma particularidade de poder causar também uma espécie de sonambulismo, né? Que é muito específico do Zolpidem, né? O paciente fica com... por isso que a gente pede, quando vai usar, né? Usar deitado na cama. Mas né? no congresso que eu estava agora, em setembro, né? Aqui em São Paulo, teve uma palestra exatamente falando das drogas Z, né? Do Zolpidem. Pessoas, assim, que precisavam ingerir 11 comprimidos por noite para dormir. E que muitas pessoas, assim, começaram, acho que até processar o Zolpidem, se eu não estou enganada, né, a indústria, porque fez compras, esse sonambulismo... Não lembra de nada. Não. Fez Meu Deus do compras, céu. sem saber, saiu de pijama para rua, tinha gente... Eu tive um paciente que dirigiu. Dirigiu, gente indo para a sacada, né, dos prédios, enfim. Então, pelo que eu entendi, começaram até a ter processos, né, por conta disso, porque você não é avisado, como eu falei, né, eu lá no início... Para mim, eu estava tomando como que é aquela medicação? Melatonina. Uma melatonina. Exatamente. A melatonina Não é avisado. brava. Mas o Zolpidem, ele tá começando a querer pegar a faixa etária mais acima dos 35 anos também, que né? o pessoal não dorme, né, Rafael? O pessoal mais velho não dorme. Os jovens O pessoal querem não o quê dorme, agora? quer dormir. Jovem gosta dos Sabe o estimulantes. que é, doutora? É Zé. que a gente tem mais boleto para pagar. Então a gente dorme, a gente tem mais coisa para se preocupar. Temos 2 filhos para cuidar. É verdade. E a gente dorme menos. É verdade. Mas por que a gente apela pro Rivotril, pro Lexotan Porque e para outras tratar coisas? direito é difícil, né? Aquilo, a pílula mágica, se existisse, seria muito mais fácil. Como é que a gente faz? Qual que é a fórmula para a saúde mental? Isso nossos avós já sabiam, nossos tataravós já sabiam. É rotina, horário para acordar, horário para comer, ritual para comer na mesa, né? Estabelecer regras claras de convivência, sair ao ar livre, caminhar. Nosso corpo foi feito para caminhar. A gente está aqui sentado, não é usual para o ser humano ficar horas sentado. Não é usual. A gente precisa desses Com períodos. certeza não faz né? bem. Né? Com certeza não faz bem a gente ficar horas sentado ou deitado. A gente tem que usar as Sim. pernas para ter uma Sim. saúde física Exato. bacana também. Só que dá um trabalho danado, né? Não, dá trabalho e dá preguiça, não é? Não é? Tem preguiça, porque às vezes a gente trabalha o dia inteiro, chega de noite em casa, ou no final da tarde em casa, você não pensa em ir para uma esteira, né? De uns tempos para cá, poucos meses para cá, foi uma coisa que eu comecei a me preocupar muito. Foi com a minha parte física, mas não por estética, não, vou ficar bombadão, não. Pela parte mínimo que meu corpo precisa. Então eu vou 20 minutinhos na esteira, faço uma musculação, faço um alongamento, Sim. todos os dias, né? No início do dia é uma coisa que eu faço e que tem me fez me sentir muito melhor, né? Porque eu sou um cara, né? Ligado no 350, então eu tenho a minha dificuldade para dormir também. Ultimamente, depois que eu comecei com a parte do exercício físico, Ajuda, né? eu comecei a dormir muito mais cedo. Então, o meu despertador biológico, ela sabe disso, eu não preciso nem olhar no relógio. Entre 5h40 e 6h20 da manhã, eu, pumba, abri o meu olho, vou lá, faço a minha higiene. Mas é isso também, a gente aceitar. É claro que existe uma normalidade, né, lá da curva de Gauss, né? Existe um tempo mínimo de dormir, um tempo máximo de dormir, ideal para o ser humano. Mas a gente aceitar a nossa individualidade. Muitas vezes eu vejo assim, eu preciso acordar às 5 da manhã, porque, ok, se for... Mas o meu relógio biológico acordaria melhor às 8. Por um tempo, você até consegue. Mas a vida toda, você vai viver a vida toda cansado. E não conseguindo Cansado. entender por que você está Gerando cansado. estresse, né? Gerando estresse. Às vezes a Mas gente você também pode se adaptar ouvir. o seu corpo, né, à sua realidade. Você pode fazer como eu fiz, dormir mais cedo e sem problema de dormir mais cedo. Se eu sinto sono, ontem mesmo eu fui deitar a, 8h30, 9 horas da noite, eu dormi até hoje. Ponto.
acabou. E eu acordei bem, acordei disposto, né? Não aquele negócio, não, vou dormir, vou assistir a novela, vou fazer isso, vou assistir um filme, vou assistir uma série. Não, e eu acordo hoje, falava, eu olhava pro relógio e falava, meu Deus do céu, não aguento mais, corpo, deixa eu acordar 8h30, né? E hoje, acordo 6 horas, bom, eu sei que eu não vou dormir, que eu vou ficar deitado na cama. É se aceitar um pouco, né? O sono, ele tem uma clara regulação com mecanismos de claro e escuro, né? Então, a melatonina que a gente falou que se usa de uma maneira exógena, que também não é bom, porque ela desregula esse ritmo. A melatonina é um hormônio que se regula com o cortisol. Então, o cortisol, a gente tem um pico de cortisol pela manhã, que é o que mantém o nosso tônus, inclusive, da pressão arterial, né, dos batimentos cardíacos, da nosso foco de atenção durante o dia. E ele faz uma gangorra com a melatonina, que tem que dar o pico no início da noite, começo da madrugada. Para esse relógio funcionar direitinho, a gente tem receptores atrás da nossa retina. Então, se a gente recebe pouca luminosidade de manhã, a hora que a gente acorda, o pico de cortisol vai ser diferente. E a gente vai ter o rebote lá com a melatonina. Se a gente fica muito exposto à luz artificial depois que o sol se pôs, também da mesma maneira, a melatonina não vai conseguir fazer pico e no dia seguinte o cortisol também não. Então, aquilo que eu acordou é a luz do sol. Acordou é abrir janela. Abrir janela. E luz do sol. Ponto final. A pior coisa que você pode fazer é acordar e ligar o celular. Você vai ficar... a pior coisa que tem. Você vai ficar ali uns 40 minutos rolando tela, vendo o WhatsApp de ontem, vendo tal, blá, blá, blá. Passou 40 minutos. Era o tempo que você precisava ter estimulado, né, os receptores de melatonina aqui, né, da parte de trás do teu globo ocular. Você não fez isso, passou o time. Pico de cortisol vai ser depois, então você vai passar aquela manhã arrastada. É difícil fazer isso, é difícil fazer aquilo, tá. Em geral, você vai melhorar depois da hora do almoço, porque é a hora que vai dar o pico de... Ele foi alterado. Aí você fala, eu funcionei à noite, mas é simplesmente isso, hein, porque Fernanda? Você não abriu a janela de manhã. Abre a janela de manhã. Abrir a janela, não adianta, acordou, luz natural. Natural, não tem problema, abre a janela do teu quarto. Mesmo se estiver nublado. Porque a luz, a incidência de luz, exato. Independente de qualquer coisa. É isso aí. Agora a gente vai falar um pouco, né, sobre os nossos patrocinadores, que é quem faz o programa aqui, o nosso podcast Pilhando Geral, podcast que mais cresce no Brasil. Pilhando Geral, o meu podcast preferido. A gente vai falar sobre o Sandro Barros, terapeuta Sandro Barros. É um grande profissional que atua aí na área de dependência química. Ele também faz atendimentos online. O Sandro Barros está aí, o zap dele para atendimento é 21 98 188 6011. Tem o IG também do Instagram, @terapeuta Sandro Barros. O Sandro Barros foi uma das pessoas que me ajudou muito, né, aí na parte da recuperação do Serginho Rondiakoff. Ele foi os meus braços, as minhas pernas, a minha cabeça, tudo lá no Rio de Janeiro, né? Que a gente fez uma abordagem bacana com o Serginho Rondiakoff, o cabeção da Malhação. E aí a gente conseguiu trazê-lo para São Paulo de uma forma bacana. Ele estava muito comprometido, né, na sua saúde mental, né, devido ao uso e abuso de todos os tipos de droga. E o Sandro Barros é um grande profissional. Aí ano passado e esse ano resolveram dar um monte de prêmio para esse rapaz, mas ele merece tudo de bom. Terapeuta Sandro Barros, tá aí o zap para atendimento online e contato 21 98 188 6011. Você que está precisando, alguém da sua família, está com um filho, uma filha, você mesmo está precisando bater um papo, liga para o terapeuta Sandro Barros. E vamos falar também do meu parceiro, Vale dos Salgados, que fica aí no Parque Arariba, na zona sul de São Paulo. O Vale dos Salgados é que normalmente serve aqui os meus convidados, a minha
toda a equipe aqui da Papo Reto Produções, Vale do Salgado. Você quer fazer, né, a sua festinha, o seu happy hour, o seu aniversário, liga aí, chama no zap 11 93248 9911, repetindo, 11 93248 9911, Vale dos Salgados, com certeza a opção de qualidade e de satisfação. E agora vamos falar também sobre a comunidade terapêutica Fazenda Resende, especializada em dependência química, faz o tratamento voluntário e involuntário. Rafael, mas o tratamento involuntário não é proibido e não sei o que lá. Não é proibido. Muitos dependentes químicos, né, passam, superam na inteligência e falam: você não pode me internar de forma involuntária, mamãe nem papai. Pode sim, é só fazer pelo caminho correto, né? A comunidade trabalha com informe ao Ministério Público, trabalha com laudo de um psiquiatra. Lá na comunidade terapêutica Fazenda Resende tem o acompanhamento psicológico, tem o acompanhamento psiquiátrico, é tudo pratos limpos. E lá também faz essa internação involuntária, que hoje é uma grande dificuldade, né? Porque a maioria das comunidades terapêuticas, elas não trabalham, né, com a parte de internação involuntária, porque, assim, na minha visão, tá? Tem preguiça de orientar a família, né, de fazer o caminho correto da coisa, que é pegar um laudo dos profissionais, de uma psicóloga, de uma médica psiquiatra, né, e informar ao Ministério Público a necessidade e a urgência dessa internação. Itagui Comunidade Terapêutica Fazenda Resende tem 2 unidades aqui em São Paulo, uma em Itu, na Estrada Municipal 7 Quedas 42750, bairro Itainguaçu, e tem outra unidade em Sorocaba, que é na região, né, daqui da Doutora, na rua Levi Stamberg 230, bairro Caputera, Sorocaba. É isso aí. Muito obrigado à comunidade terapêutica Fazenda Resende pela confiança. E agora eu vou falar aqui da benzina. Isso aqui, a benzina que eu recebi, que é a marca que eu gosto, é a marca que eu uso aqui, ó. Benzina, tá aqui. É uma marca australiana que tá aí faz um tempão. Ó, tô até com a camiseta da benzina, bonita. Queria agradecer, né, que é uma marca ligada aí a esportes radicais, ao surf, é uma marca australiana, tem tudo a ver comigo, benzina. Muito obrigado ao Marcos, né, da Benzina, pelas camisetas que me foram enviadas e continuarei usando-as, né? Muito obrigado. Valeu, Benzina! E aqui, ó, o TDAH é um exemplo de déficit que está muito na moda. Atualmente, que está muito na moda atualmente. O TDAH tem algum exame clínico com laudo ou apenas anamnese comportamental? Seria por isso que é mais fácil se conquistar um diagnóstico de TDAH para conseguir o medicamento, como os que a doutora já falou, Ritalina, Lisdexaframina, Estimulane, afins, diferente da narcolepsia, por exemplo, que precisa de um exame clínico de polissonografia com latência no Instituto do Sono. Sim, assim como eu falei para ela, né? A narcolepsia, ela é uma doença neurológica. Então, ela vai ter base biológica. Tá. Os transtornos mentais, muito embora a gente hoje em dia conheça algumas implicações biológicas, a gente sabe que às vezes é um receptor, tal, tudo isso são teorias, Rafael. Tá. Você, por exemplo, sei lá, você tem depressão. E aí a gente fala, bom, o cérebro do deprimido, a parte frontal age menos, é menor. Se você vai lá e faz uma tomografia e deu normal, eu não digo que você não tem depressão, porque a depressão não depende de um exame, né? A depressão, o diagnóstico da depressão é clínico. Da esquizofrenia é clínico. Via anamnese. É o olhar clínico, né? Tá. Então, não é só a anamnese com o paciente, a entrevista com o familiar, são, às vezes, documentos de escola, por exemplo, da escolaridade. Às vezes, a gente precisa conversar como é que aquela criança está na escola. Então, são documentos indiretos que compõem
o diagnóstico psiquiátrico. Não precisa de nenhum exame. O diagnóstico, a gente fala que é diagnóstico clínico. Então, é a avaliação psiquiátrica que dá o diagnóstico. É claro que, assim como o documento lá da escola ajuda testes, testagem neuropsicológica, Informações também comportamentais ajuda. também, Isso, né, da ajuda pessoa. a composição do diagnóstico. E você, doutora Juliana, como que você vê essa parte? Como que você identifica isso? Porque hoje todo mundo, às vezes, né? Muitas pessoas, a gente tem muitas pessoas... Eu ponho um post sobre qualquer coisa sobre depressão, é o que tem mais curtida, é o que tem mais comentários das pessoas falando, olha, é muito difícil porque a depressão é isso, porque eu sou depressiva, porque eu tenho um princípio de depressão. Hoje, sei lá, identificando na minha anamnese de Instagram, 30%, 40% das pessoas hoje, elas têm se não tem depressão, tem princípio de depressão. É isso mesmo? Não, eu observo assim, parece que existe uma necessidade de pertencimento, né? Eu preciso boa. pertencer. Boa. A turma dos depressivos. Dos depressivos, dos ansiosos. O bloquinho de carnaval. Dos Boa. TDAH, Muito bom. bipolar. Ótimo, né? ótimo Então, você falar parece isso. que tem... E aí entra o autodiagnóstico, né? Que você vai lá no Google, coloca, acha os critérios diagnósticos e Boa. diz que tem. Uhum. Assim, para mim, quando eu recebo um paciente, na psicologia a gente tem uma ferramenta que é a avaliação neuropsicológica. Então, quando eu tenho dúvidas, né, ou não tem, né, às vezes não passou por um psiquiatra que dê um diagnóstico, e aí, eu tenho TDAH, eu tenho bipolaridade, e é muito complicado, não é um diagnóstico fácil de fazer. Os sintomas, eles se confundem muito e se misturam muito. E as pessoas, elas se autodiagnosticam, digamos assim. Isso, sim. Vai lá na internet, deixa eu ver um teste aqui para ver se eu tenho TDAH. Vai no YouTube, nossa, esse cara tá... Nossa, eu tenho tudo que ele tá falando. Pronto, eu tenho TDAH. Exatamente. E vive como se realmente tivesse, sem ter essa certeza, né? Então, a avaliação neuropsicológica, no caso da psicologia, né? Que são psicólogos que têm essa especialização, então eles fazem uma bateria de testes, entrevistas, questionários também com a família, né? E aí, sim, ali ele consegue dar um diagnóstico, né? Um laudo, e isso está livre de qualquer influência leiga, né? Uhum. Porque os testes vão dizer se há mesmo um TDAH, uma bipolaridade ou não. Uhum. Né? Então, ali é onde eu consigo, né? Quando o paciente se propõe a fazer essa avaliação, aí sim que dá para a gente ter um caminho melhor. Mas a maioria desses pacientes, eles se propõem a fazer esse teste para ter a certeza se ele tem ou não Até tem? porque é demorado. Então, não é tudo que é demorado, né? São várias sessões. Mas doutora, tem muita gente que vai e pega um perfil lá, de ter algum distúrbio, alguma coisa, né? Eu vou lá na psiquiatra porque eu preciso de um remedinho. Aí ela vai lá, como sabe que não tem um exame, né, alguma coisa física, você vai fazer um exame de sangue, uma ultrassonografia, alguma coisa, um mapeamento cerebral, não tem nada que vai identificar, ele vai lá e já chega lá, já chorando as pitangas. Não, é porque a minha família... E sabe o que fazem, Rafael? Como eles veem os diagnósticos no Google, já chega para o médico com aqueles sintomas. É meio que... Eu já vi paciente... Já chega dando uma aula de medicina também, não chega? Não, às vezes? é uma manipulação. Então, assim, se o TDAH é irritação, não sei o que, eu chego e falo pro médico, eu sou irritado, eu sou não sei o que, não sei o que. E o médico que não faz uma avaliação de conversar com a família, falar com a escola, de não sei o que, ele vai falar, então você tem TDAH, por exemplo. E não necessariamente né? Ele leu os sintomas com intenção ou não se identificou e quis usar isso, né? Ou para manipulação, para conseguir medicação. Isso eu já vi acontecer. O fato é que as pessoas sofrem. Né? A gente também não é que a pessoa tá tudo bem, não. ela sofre, ela quer a maioria o tem significado daquele sofrimento. É que muitas vezes o significado daquele sofrimento não é uma doença mental. Então, por exemplo, já tive casos no meu consultório, a gente está falando de sono. O paciente chegou extremamente irritado, né? Não estava conseguindo mais render no trabalho, então achava que estava deprimido, achava que estava num burnout, tal. E aí, na entrevista psiquiátrica, na hora que a gente chega na parte de rotina,
o sono dele estava completamente bagunçado. Então, a minha orientação foi ajustar o sono e depois a gente ia reavaliar novamente o estado mental. Curou. Então, assim, ele não tinha nenhum transtorno mental. Tinha um estresse. Ele não estava conseguindo dormir bem por causa de celular. Que provocava o estresse em todas as áreas da vida dele. Exato. E aí ele, assim, não é que ele foi no Google e falou, bom, tô com burnout, porque ele colocou os sintomas. O paciente, muitas vezes, não sabe ler o próprio sintoma. Então, às vezes, por que a gente precisa de tempo? Para traduzir o que o paciente está falando nos termos médicos. Essa é a função do médico. Porque eu falo para os alunos lá na Faculdade de Medicina, né? A tal da inteligência artificial não vai tomar o nosso trabalho, nem o seu trabalho. Uma máquina não conseguiria fazer o que você está fazendo. Né? Então, essa interação humana, ela vai continuar. Para que ela continue, nós precisamos dar humanidade no nosso trabalho. Porque se a gente fizer trabalho de máquina, checklist de sintoma, isso a inteligência artificial já ganhou. Tem que ter coração, tem que ter inteligência, tem que ter sensibilidade, que a máquina não tem. O que tem por trás daquele sintoma? O que tem por trás da sua irritação? Então, se eu não consigo estabelecer um vínculo com o paciente, conversar com ele, entender o que é que está acontecendo, eu caio no checklist. Aí ele não precisa de mim. Não precisa de mim. Não precisa. Estou aqui com a doutora Fernanda Piotto, médica psiquiatra, especialista em saúde mental, e a doutora Juliana Zebordi, psicóloga. Tô amando o bate-papo, gente. Tô aqui pirado aqui. Tô aqui, daqui a pouco vou precisar tratar da minha saúde mental no final desse podcast aqui. Vamos lá, perguntas aqui da nossa produção. Os vícios em medicamentos e calmantes, ansiolíticos e a diversidade e a facilidade em se obter tais medicamentos é uma das causas de piora para problemas já instalados ou novos casos psiquiátricos? O que as doutoras acham da quantidade de oferecimento dos mesmos tipos de medicamento e facilidades em se obter? Por exemplo, acho que esse aqui a gente já falou, né? Zolpidem, tal. Mas o começo da pergunta é interessante por quê? Porque a doutora falou um pouco lá atrás no meio do nosso podcast. Aí o que aconteceu? De se gerar outras doenças, se gerar outros problemas, né? Como o uso contínuo disso e tá, né, tomando um medicamento que não faz parte e que acaba, né, levando pacientes aos consultórios de vocês duas, né? Sim, você dar toda a medicação, né? A ação terapêutica dela está junto com uma ação que a gente chama de efeito colateral. Vem junto, né? Aquela coisa, a dose do soro antiofídico, né? Quando você é picado por uma cobra, você foi exposto ao veneno. O que é o soro antiofídico? Aquele mesmo veneno titulado de uma maneira diferente. Então, a concentração dele é diferente. Então, o que difere, às vezes, um medicamento de um veneno é a dose. É como se usa. Boa. Né? Então, faz parte da expertise, né, no médico saber quando dá e o que esperar daquilo. Né? Por exemplo, você tem um problema de sono. Eu dou o Zolpidem, por exemplo. Eu tenho que saber de antemão que se você tiver, por exemplo, qualquer histórico de sonambulismo, eu não posso dar, porque isso pode piorar. Eu posso produzir um problema em você decorrente de um tratamento. E nenhum tratamento, nenhuma medicação está isenta de efeito colateral. Todas as medicações têm efeito colateral, né? Então, por exemplo, os anfetamínicos reduzem muito o apetite. Então, às vezes, a gente está falando aqui... Que as pessoas até gostam, né? Mas se você vai pensar numa criança de idade escolar, 7, 8 anos, ela está em idade de crescimento, ela não pode emagrecer. Eu falando com um farmacêutico lá, o Rafael, eu não sei o que foi do insulina. Tem um tipo de insulina que a galera tá usando também, principalmente as mulheres, né? Sim, não são insulina, é Victoza, né? Que são medicações... São medicações injetáveis que agem no controle do apetite. E a galera tá usando, os jovens usando, homens, mulheres, crianças, né? Para emagrecer. O que é isso, doutora?
um outro tipo de indicação. Essa medicação ela foi criada primeiramente para diabéticos, né? Para Não o é? controle do diabetes. E aí Então não falei besteira. vai se ampliando o repertório. Então, toda vez que a gente vai prescrever uma medicação, tem que ter muito claro na mente o mal que a gente pode causar para aquele paciente. Porque nenhuma medicação é inócua. Nenhuma medicação. Você vai tomar uma aspirina, se você tiver um problema plaquetário, você pode sangrar até morrer. Né? Então, tudo que o médico faz é preciso fazer esse peso antes. Será que o efeito benéfico supera a possibilidade do efeito maléfico? Bom, então aí eu posso... Isso aí que a doutora falou, a gente fica, né? A gente vê a seriedade quando chega aos nossos olhos, aos nossos ouvidos pela televisão, né? Ou uma palestra, alguma coisa, né? O perigo da automedicação. Exato. Né? Isso aí é muito complicado mesmo. Aqui as perguntas dali, vamos lá. A ansiedade em excesso pode se tornar uma depressão? Que hoje também tem todo mundo ansioso, né? Sim. Eu tô ansioso, eu sou bipolar, eu sou... Né? Tem de bipolar, né? Tem bipolar pra caramba. Ampliou, o bipolar porque ampliou o espectro, né, de diagnóstico. Então, hoje em dia tem o bipolar Fala tipo 1 e isso. tipo 2. Fala, eu quero que você fale sobre isso. É uma curiosidade que eu tenho de falar sobre o aumento do espectro. O bipolar antes era o quê? Era a PMD, que a gente falava psicose maníaco-depressivo. Isso lá em 1950 é um diagnóstico de uma alteração de comportamento onde o paciente oscila entre a extrema agitação, podendo chegar a quadro psicótico, parecido até com esquizofrenia, entre aspas, aí, porque tem uma aceleração do pensamento, e fases depressivas prostradas de cair de cama, não conseguir levantar da cama. Então, ele oscilava. Então, da psicose maníaco-depressiva, o mesmo fenômeno ganhou um outro nome, que é o transtorno afetivo bipolar. Até aí tudo bem. Aí um médico, se eu não me engano, americano, chamado Akiskal, no começo acho que década 80, 90, ele, olhando os pacientes bipolares, falou, olha, eu acho que tem gente que tem um comportamento parecido, mas não tem esse diagnóstico. Mas não é. E aí ele começou a catalogar. Então, de uma maneira, o Akiskal é bem doidão mesmo, assim. É bipolar tipo 1, 2, 2,5, eu não vou lembrar de cabeça, 3, 4, assim. Ele classificou um monte de tipos de bipolares. Então, assim, você fala um pouco mais acelerado pro Akiskal, você é bipolar. Né? Já colocava lá no pacotão do bipolar. Claro que a Sociedade Psiquiátrica Americana não pegou todo esse construto do Akiskal, mas pegou uma parte, bipolar tipo 1 e tipo 2. O tipo 2 sendo menos grave, né? Sendo aquele que não precisa ter uma euforia muito expressa. Pode ser uma hipomania. O paciente não precisa ficar extremamente agitado. Às vezes ele está mais irritável, mais aborrecido. E aí ele entra no pacote do paciente bipolar, fazendo com que a prevalência, a quantidade de pessoas diagnosticadas aumentasse, acho que 5 ou 6 vezes mais. Porque bipolar tipo 1 é 1% da população. Bipolar tipo 2, dependendo do estudo, chega a 7% da população. Caramba. Né? Pega uma faixa grandona, exato, né? Ampliou muito o diagnóstico, né? Então, aí você sai um pouco Ampliou o diagnóstico, aí cresceu o número de bipolares, porque todo mundo, não, eu sou bipolar. De pessoas que tomam medicação, né? Às vezes, precisa ver se realmente tem... Às vezes pode desenvolver, às vezes com a automedicação também, né, doutor? Sim, é o bipolar tipo 3, né? O induzido por antidepressivo. Aí. Né? Então, o paciente, às vezes, erroneamente é medicado com antidepressivo. Mais uma coisa também, não adianta... Como a medicação é séria, você dá um antidepressivo para alguém que tem uma predisposição para bipolaridade, a medicação pode ser o gatilho para ele desenvolver a bipolaridade. E né, uma medicação de forma errada, que a maioria, né, de dependentes de Rivotril e companhia, né, tem... A minha mãe passou por um problema com Lexotan, né? Ela tomava Lexotan para dormir, tudo, e foi indo, e daqui a pouco ela pôs o pezinho lá na depressão, mas ela se ligou,
né? Durante um tempo, não foi um tempinho, tipo, um mês, 2 meses, né? Foi ali, pegava 1 miligrama, depois, quando foi ver, pegava um de 6 miligramas, quebrava em 2, né? E assim, foi indo. E ela, graças a Deus, ela percebeu, né? E saiu fora disso, mas também não uma coisa de sono que estava levando para uma outra doença, outro problema gigantesco, que foi a depressão. E o que acontece, né, com a maioria, como que é da fase, o que é, doutor? Dos mais velhos, né, os acima dos 38 anos, que fazem o uso mais desses tipos de remédio. Sim, né, porque o Lexotana, sono altera mesmo com a idade, né? Então, que às vezes falta informação. Mas não diz que velho dorme né? mais? Dorme nada. Ah. Dorme fora de hora, né? Eu achei que Encosta, velho dorme dormia depois do mais. almoço, não é? Então, encosta, dorme. Já Porque vai começa perdendo a rotina, né? Você vai perdendo a rotina. Mas, em geral, o envelhecimento, a necessidade de sono individual tende a diminuir um pouco. É que às vezes a gente nem percebe. Mas, por exemplo, adolescente dorme quando você era adolescente, né? Não sei se você lembra, mas você tinha necessidade de sono altíssima. Né? Você todo mundo quer dormir pra caramba. Eu tenho um filho, né? Eu tenho um filho de... Quantos anos? De 20 anos, né? Tenho uma filha que vai fazer 9 agora. Mas meu filho, eu já tive muita treta com ele. Por quê? Porque ele acordava 2 horas da tarde. Acordava 2 horas da tarde e ficava das 2 horas da tarde até 6 horas, 7 horas da manhã na frente do computador com o jogo. E gritando, e isso e aquilo. E trocaram a noite mesmo. E dormia 6 horas da manhã, às vezes meio-dia. Ele já tava, opa, e aí, tá tudo beleza? Vamos. Né? É assustador isso também, né? Que não é só com meu filho, eu vejo que é com filho de todas as pessoas que eu conheço, essa porcaria de celular. É aquilo que a gente fala da rotina, né? A gente ligado, né? Às vezes eu olho para minha filha de 8 anos de idade e vejo ela no telefone, olhando para a televisão, mexendo, fazendo outra coisa, comendo e fazendo, e tudo linkado. É que essa coisa do celular, isso é uma reflexão pessoal minha. Nós, né, eu também tenho filhas. Eu não sei, porque a minha mãe não tinha celular. Eu não sei como é que é. É uma coisa nova para todo mundo. Então, a gente não sabe muito essa questão dos limites. A gente meio que está aprendendo junto com as crianças. A dar o limite. Qual é o limite, né? Então, Então, é o caminho, né? Agora, com essa facilidade toda, para onde nós vamos, né? Com tudo isso. Você pensa do mesmo jeito, doutor, em Sim. relação a isso? Você acha que nós estamos numa fase, uma fatia do tempo em que estamos aprendendo ainda o que fazer, como lidar, o quão perigoso se tem como dosar, né? Tem como dosar a droga, uma droga que mata? Como que eu posso dosar uma droga que pode matar, uma droga tão perigosa que é a tecnologia? Bom, isso é extremamente difícil atualmente, né? Tanto acho que para os pais, pegando a questão dos filhos. Você também está né? aprendendo, você acha? Sim, eu tenho um filho de 12 anos, né? E essa é sempre uma angústia. Até que ponto. Você se tudo pega bem? preocupada na Sim. dosagem? Por quê? Porque até trabalhando, né, com compulsões, eu sei que quanto antes a droga entra no cérebro, pior é a compulsão. E aí, será que está se tornando, será que já é uma droga no cérebro do meu filho? Né? Então, assim, às vezes eu brinco, né? Agora nós vamos fazer uma desintoxicação, então você vai ficar 1 dia sem, 2 dias sem. É uma guerra, porque a abstinência vem, né? E é grande. É grande. é um excelente exercício. Eu proponho isso, às vezes, para os meus pacientes e tento fazer... Tive em férias, tentei fazer isso nas férias também. Desintoxicação. Passar um dia sem abrir o celular. Um dia, um desintoxicação. domingo, que você sabe que não tem como. Você não precisa do celular aquele dia, você pode deixar ele na gaveta. Você consegue ficar 24 horas, né? Esse é um teste. É um teste eu bom. já fiz isso também. Um teste bom e difícil para a maioria que está nos assistindo. A doutora Fernanda, ela falou uma coisa há um tempinho atrás sobre... O que foi mesmo? Sobre o tempo no celular, né? Eu mudei o meu jeito de lidar com o celular, né? A partir do momento que um dia eu peguei, aí, o tempo de uso. Acabei parando no tempo de uso. E quando eu parei no tempo de uso, deu 7 horas, não esqueço até hoje. Deu 7 horas e 40 e poucos minutos. Eu falei,
Não, eu parei. Falei, não. Peraí, 7h40 de uso do celular. Aí não, rede social. 7 horas. Aí tava lá, né? A listinha do que a gente mais usa e aonde que a gente usa. Doutora, naquele mesmo momento, Juliana, eu, sei lá, deu uma coisa em mim, no meu coração, na minha cabeça, que eu falei, cara, eu não vou mais. O dia tem 24 horas, eu tô há quase 8 horas, ou seja, 1/3 do meu dia. Né? 3 vezes 8, 24, eu tava às 7h40, ou seja, quase 8 horas, ou seja, 1/3 do meu dia inteiro, eu tô olhando pro celular. E aquilo ali me deu um negócio estranho e toda sexta-feira, por exemplo, eu chego a partir das 8 horas da noite, pumba, vamos lá, vamos desintoxicar. É difícil. Aí eu chego 8 horas da noite, eu desligo o celular, eu não tenho mais o que fazer, né? A Aline, ela trabalha com o celular, ela trabalha mesmo com um monte de coisa com o celular, então ela não tem como ficar sem. Mas eu, a partir desse momento que eu vi o tempo que eu perdia, eu fiquei, sei lá, não sei se foi com raiva de mim, da minha burrice, do tempo que é tão precioso, né? A gente perde, você fala assim, poxa, 8 horas que eu podia estar 2 horas com a minha filha, que eu podia estar 1 hora fazendo um carinho na minha esposa, que eu poderia estar 2 horas arrumando a minha casa, né? Que eu poderia estar 30 minutos brincando só com os meus cachorros. E o tempo é muito precioso. Depois disso, eu comecei a me desintoxicar de sexta-feira. O negócio é combinar em casa, né? Porque é isso. Quando bom, vou desligar o celular. Aí você percebe que tá todo mundo no celular, né? Aí você fica até meio agressivo, né? Você fala, mas eu tô aqui, você vai continuar? Não é? E às vezes é isso, porque como a Juliana falou logo no começo, também tem que saber o que você tá fazendo. Porque, por exemplo, se você trabalha com internet, se você trabalha na rede social, é óbvio que você vai passar algumas horas, porque isso é trabalho, né? O que diferencia a compulsão do uso é isso. O que é que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo com aquela substância? O que eu estou fazendo com álcool? Adquirindo dopamina através dele, aí é outra história. Exato, né? Mas combinar isso em casa, eu vou te contar que na minha casa é um desafio. Eu fico do jeito que porque a gente nunca se encontra. E às vezes, assim, você tá resolvendo alguma coisa, a pessoa fala, mas agora de novo tá no celular, porque ela decidiu desligar. E aí ela vem pra cima de você. Eu sou assim. Porque aí eu chego sexta-feira, aí eu fico, não, vou ficar com a minha esposa, vou ficar com a minha filha, né? Aí minha filha tá no celular. Vem aqui, amor. Não, eu tô falando de sexta, sábado e domingo. Ela não tem celular durante a semana. E aí chega sexta-noite, pô, eu desliguei o meu celular para o meu bem-estar. Aí tá, a Aline trabalhando no celular. Aí eu sento lá e falo, vou vir ficar com você. Aí você vê um vídeo. Aí eu, pô, ela tá no Instagram, mas ela tá vendo coisa com o cliente. Aí daqui a pouco, Laura, vem aqui, filha. Fico perturbando minha filha tá, sexta-feira. Tá tirando o atraso. Aí eu fico do jeito que a doutora falou. Não é? Todo mundo no celular. Mas é bem isso. Então, acho que a gente tá aprendendo. Todo mundo tá aprendendo. Isso é muito sério o negócio da abstinência, da parte tecnológica, o negócio de celular, de smartphone. Outro dia eu vi um caso também de um menino que o pai brigou, porque ele tinha tido notas baixas na escola, um molecote, sei lá, acho que 14, 16 anos, um molecote. E aí o pai chegou e falou, meu, deu o celular, tal, e pegou o celular do menino. O menino falou, me dá meu celular. Depois de uns 2 dias, falou, me dá meu celular. Resumindo, gente, foi na cozinha, pegou uma faca e esfaqueou o pai. Meu Deus. Para o pai devolver o celular. E aí, olha só a porcaria que dá. Isso é um dos causos, né? Sim. Com certeza, vocês conhecem casos, às vezes não iguais, mas semelhantes de agressividade, de violência. De pai destruir computador, já tive, né? Porque passava o dia todo jogando videogame, console, né? Os consoles diferentes, né? Uma hora deu um limite mesmo, e aí eles vieram para consulta depois disso, né? Depois que aí o pai quebrou tudo. Tem clínicas agora que fazem internações por compulsão de tecnologia. Tem, a Greenwood é uma. Eu já estive lá fazendo tratamento de dependência química, mas a Greenwood acho que foi a primeira aqui
Na região. no Brasil, aqui em São Paulo, a começar esse tipo de tratamento. Ai, doutora, tô adorando o papo com a doutora Juliana Zerbord, psicóloga, e a doutora Fernanda Piotto. Você é professora? Eu dou aula na faculdade, na USCS, Universidade Municipal de São Caetano do Sul, para medicina. Né? Então, desde que eu acabei a residência, eu gosto muito de falar, de ensinar. Então, eu sempre fiquei ligada de alguma maneira, primeiro na Faculdade de Medicina do ABC, que foi onde eu fiz a residência, e depois na universidade lá em São Caetano. E doutora, aproveitando essa deixa sua, doutora, de ser professora, até minha irmã, falta 2 anos para ela. É mesmo? Ela já está na 2ª faculdade para se tornar médica. Que legal. E aonde ela faz? ela faz no Rio de Janeiro. Tá. Lá no Rio de Janeiro. E, assim, é conhecido que as maiores festas, as mais doidas, são de medicina. Infelizmente, sim. Né? Até tem Trote. vários casos aqui, principalmente Trote, USP, né? Galera morrendo de overdose, ou brincadeira de excesso de uso de droga, de tudo, né? E como que você vê hoje os seus alunos com, além desse problema, né? De ter acesso a coisas, né? Que matam, com isso, com essa droga aqui. Como que você vê a parte comportamental dos seus alunos, assim? Porque você faz um trabalho diferenciado também, né? Você não faz só parte, você faz uma coisa, né, mental, sim, né? Sim, parte sim. espiritual, tudo. Sim. Eu percebo uma imaturidade muito grande, não que eu fosse muito diferente deles. Com 20 anos, a gente realmente, o que espera é que a gente seja imaturo, né? Não dá para querer amadurecer antes do tempo. Mas eu vejo muita dispersão que eu não percebia nos meus anos de faculdade, né? Então, alunos muito dispersos, com uma dificuldade de concentração. E aí, linkando com essa coisa das redes sociais, de internet, desse imediatismo e uma velocidade muito acelerada. Uma coisa que faz muito mal para a saúde mental. Eu já faço minha meia-culpa, de vez em quando eu faço isso, mas é horrível. É ouvir na velocidade vezes 2. É horrível, é horrível. É você tirar... vezes 2 eu não vou não, mas na 1,5. Você tira a harmonia própria da natureza, Deus, porque a gente tem existe Que ponto que a gente chegou? Exato, né? A gente perde uma parte da linguagem, né, que é chamada prosódia, que é o ritmo. O ritmo é dado por quem está falando. Então, tem pessoas que falam mais rápido, tem pessoas que falam mais devagar. Isso faz parte da linguagem delas. É pra gente assimilar também, acho que de forma saudável, não é? Mas eu, nas minhas redes sociais, eu aumentei a velocidade dos meus vídeos e eu percebi mais acesso. É mesmo? Então, olha que coisa. Eu acho que eu falo muito devagar, né? Eu acho que eu sou meio calma para falar. E aí eu falei, deixa eu aumentar porque às vezes as pessoas não dão Mas muita é muito pouco, não, né, é doutora? pouco. Mas deu diferença então, a pessoa não tem mais paciência. Não tem. Imagina ouvir uma aula. A aula, hoje em dia, a gente não pode... Primeiro que aquela coisa de aula professor-aluno não existe mais na faculdade onde eu dou aula. Não é mais, agora é tudo circular. A gente tem que ficar olhando no olho de todo mundo para conseguir fixar a atenção do aluno. Aquela coisa do professor dar na frente 100 alunos, como era na minha época. Imagina que alguém ficava 4 horas, às vezes, numa aula. Nossa. Né? E você fica, não é assim que a gente aprende? Hoje em dia é tudo grupo pequeno, né? Tudo circular. E mesmo assim, que o cara horror, tá né? na sua frente e vem aqui e começa. Você fala... Meu amigo, a gente tá falando de uma coisa... Dá vontade de xingar, não é? Não, e sempre tem uma coisa... mas é porque, sei lá, eu preciso ver não sei o quê. A coisa que eu sempre falo é o seguinte, quando você estiver no meio de uma consulta com um paciente, você vai fazer isso. Quando você estiver no meio de uma cirurgia... Deixa eu parar a cirurgia que apitou aqui o TikTok. Deixa eu ver qual que é o novo vídeo. Não, faz parte do treinamento. Então, acho que uma coisa que... Eu venho conversado muito com os colegas que dão aula comigo, é essa questão da dispersão deles. Como que a gente faz para auxiliar essas crianças, esses alunos aí, a serem mais concentrados? Porque aí todo mundo tem TDAH, mas não é TDAH. Isso não é TDAH.
Isso é voluntário. O TDAH é uma coisa involuntária, não é que a pessoa decide o que ela vai fazer. Aqui há uma decisão. A decisão de, às vezes, não colocar... prestar atenção. de colocar o celular aqui na frente, né? De trazer alguma coisa que gira, coisas que você fica... mas é porque eu sou muito ansioso. Bom, uma das coisas para você tratar a sua ansiedade é voltar para o seu corpo. Você tem que voltar para o seu corpo. Entender o corpo integrado. Mas, tudo bem. E a tendência disso, doutora Juliana, é piorar, não é? Porque a gente nunca tem a boa expectativa de falar assim, não, as coisas vão melhorar daqui para frente. Porque é uma mentira. As coisas se encaminham para piorar, né? Daqui a um tempo, como que a gente vai fazer para a doutora dar aula, para você ter uma consulta, né? Porque eu vou falar por mim, tá? Eu já fiz terapia e no começo da minha terapia era terrível. Né? Que eu sentava, eu já sentava vendo a hora que eu sentei. Né? Pô, são 15h40, mas tudo bem, vou sentar aqui, vamos conversar. Então, são 40 minutos de consulta. É o paciente controlador, né? ali, Ju. Né? Vamos que vamos. Né? E a tendência disso é a gente piorar. Você fazer vídeos mais rápidos, a doutora ter que, de repente, atender uma classe que não com 20, com 30, mas com 15, para poder, né, olhar, ter um controle disso. As escolas, acho que algumas escolas municipais já tiraram isso aqui, né? Porque, coitado, o ensino já é difícil numa escola pública, numa escola municipal, ainda mais com o celularzinho, fica pior ainda. Né? E há muita reclamação, que nem no recreio vai poder ver, né? Eu sei se recreio é intervalo, né? Eu tô velho. Né? O que você vê, Juliana? O que você vê? Eu acredito que, como a Fernanda falou, a nossa geração também está tendo que aprender, né? A educar essas crianças, essas próximas gerações, então a gente também está perdido. Né? E assim, a minha esperança é de que essa geração ela consiga se autorregular em algum momento. Porque vai chegar um momento que a nossa geração vai estar já inapta, né? E eles vão ter que se virar. Eles não vão ter mais a nossa cobertura, porque de alguma forma a gente é Não, a gente é de uma geração que eu me considero últimos dos moicanos, sim, assim. Sim. Não somos, você não se considera, doutora? Porque depois o que vem depois da gente... Eles vão ter que se autorregular. Que a gente está vivendo. Não, mas eu tô te falando assim, até de tudo, de preocupação com qualidade de vida. Depois da nossa geração, vem uma geração que não tá nem aí para nada. Vem uma geração que tá acelerada. É uma outra geração. Eles estão precisando que tem de um outras chacoalho, preocupações. mas eu tenho muita esperança. Eu sou otimista. A psicologia social, ela entende o desenvolvimento social como é um pico, né, de caos, que é o que está acontecendo. Depois tem uma autorregulação. Então, sobe, desce e depois regula. Então, se fala espiritualmente que, né, essa geração aí que vem não vai ser, né, uma Brastemp da vida, mas vai ser muito boa espiritualmente, né? É o que se fala, assim. Porque né? tempos difíceis, falando do mundo espiritual, tempos difíceis trazem milagres, né? Os milagres acontecem nos tempos difíceis, não nos tempos fáceis. A hora que eles né? esbarrarem com essas dificuldades, né? Para onde eles vão correr? Lógico que alguns, como a gente está aqui falando, que não tem a menor estrutura, vão surtar, vão, né, sair da massa, né? De alguma forma doente. Mas, se for pensar, de alguma forma vai ter que se organizar e viver, né? Para manter a sobrevivência da espécie. Então, vamos torcer. É isso aí, meu povo. Estou aqui com a doutora Juliana Zebordi, psicóloga, e a doutora Fernanda Piotto, psiquiatra. Eu vou pedir para vocês estarem deixando nas redes sociais. Eu adorei ter vocês aqui. A gente ficava conversando aqui o dia inteiro, a noite inteira, sem tomar um negocinho, né? Só tomando um cafezão, né? Pegando o celular, né, doutora? Vem aí, como se alguém te chamou no zap, vamos que vamos. Eu tô adorando o papo, mas a gente tem que encerrar. Eu gostaria que vocês deixassem, doutora Fernanda Piotto, psiquiatra, queria que você deixasse as suas redes sociais, seus telefones para contato. Você é palestrante também, não é?
Eventualmente dou sim, mas não é a minha especialidade, Tá, não. Eu mas- gosto mais de falar nas redes mesmo, porque é uma coisa... Muito bacana. Você é bem projeto, professora, né? é um projeto Você é meu. muito Eu professora. gosto de falar, eu É gosto muito de professora mostrar. demais. Enfim, eu dou supervisão clínica também, né? Então, É eu bom que você gosto fala muito. bem, né? É fácil de te entender. Foi um prazer, viu, Rafa? Muito obrigada Adorei. mesmo pelo convite. Adorei. Gostei Deixa a sua mesmo. rede social. Minha rede social é @fepioto, com 2 T's. Uhum. Fernanda Pioto. @fepioto Isso com mesmo. 2 T's, aí já lá já. Lá tem o endereço do como te consultório, achar, lá tem tudo. O acha Instagram é bom por tudo. isso, né? É a melhor, bom, eu acho é a melhor bom. rede social. Eu saí do. Eu tinha o Facebook, mas eu saí do Facebook faz uns 3 anos, mais ou Eu menos. tenho ainda para falar com os meus parentes Atende. antigos, não é? Até a geração Boa. que toma Lexotan tem Facebook, não é? Boa! Doutora Fernanda Pioto, psiquiatra, muito obrigado. Obrigada, Muito obrigada. obrigado mesmo, viu? Doutora Juliana Zeborges, muito obrigado. Eu viu, que por ter agradeço, vindo. eu que agradeço. Prazerzaço. Eu falei pra você que a gente ia conseguir Pois fazer, pois né? é. Fazer essa pauta bacana junto com você, porque eu tinha te convidado, depois deu ruim, aí depois eu falei, deu bom, aí pronto. Aí eu chamei você, que é uma simpatia. Muito obrigado. Imagina. Especialista, né, na parte aí, psicologia. Seu consultório é onde, doutora? Eu faço atendimento online, Uhum. né? O meu Instagram, né, que também é a fonte, é @dependência química _psicóloga, que é a minha especialidade maior. Né? @dependência química Underline psicóloga. Você é especializada na área de dependência química. Isso. Eu vi que seu prefixo é 15, né? Lá do Manga. Ah, essa é lá de Sorocaba? Sou. É Sorocaba. Então tá bem, tá lá o meu amigo mesmo, né? Não é conhecido, não. Meu amigo prefeito Rodrigo Manga é prefeito de Sorocaba. Vocês estão bem de prefeito, hein? Sim. Eu vou roubar o Manga lá, vou trazer o Manga para São Paulo. Pelo amor de Deus. Ele já foi eleito, ele foi contando aqui para a doutora Fernanda rapidinho, ele era dependente químico. Aí, cocaína, crack, tudo. E parou, né? Aí levantou uma bandeira contra, de uma família boa, né? Não era coisa que nem necessitava de estar entrando na área de política por necessidade. Aí entrou, foi 2 vezes vereador lá na cidade, aí se elegeu prefeito. legal. E Aí, sempre com a bacana. bandeira, né? E De sempre trabalhar com a dependência bandeira. química. Um cara Ele que dá tem um trabalho legal ele lá. abriu lá um instituto, né? E aí, recentemente, eu até fiz um repost do vídeo dele, né? Contra a marcha da maconha em Sorocaba. Que eu falei, né? Alguém que pense além, né? Complicado, vai complicar. Então, pedir sua rede social, de novo. @dependência química _psicóloga. Meninas, muito Obrigada, eu que Juro pra agradeço você, que também. papo bom que eu tive Foi com bom vocês. mesmo. Obrigada. Tá Prazer bom? foi ótimo. Muito obrigado a você que compareceu aqui com a gente, que acompanhou esse bate-papo super bacana sobre saúde mental. E é isso aí, galera. Vamos terminando por aqui. Quinta-feira que vem tem mais, a partir do meio-dia. E para todos vocês, um beijão. Fiquem com Deus e vamos, que atrás vem gente. Muito obrigada, viu?